A famosa revolta dos canjicas explode nas ruas de Itaguaí. O barbeiro Porfírio lidera o povo armado contra os dragões da força pública. Quando o capitão manda carregar sobre a multidão, acontece uma reviravolta. Um terço dos soldados trai a legalidade e passa para o lado da rebelião. O capitão, acuado, se rende e entrega a espada a Porfírio, que passa a desfilar, empunhando a arma como se fosse uma navalha um pouco mais comprida. A revolução toma a Câmara dos Vereadores, que antes votavam bônus para os soldados achando que o povo tinha sido massacrado. Descoberta a farsa, os vereadores são presos e Porfírio se autoproclama protetor da vila. A cidade inteira comemora, crente de que a terrível Casa Verde seria destruída em 24 horas. Crispim Soares, o boticário, o amigo íntimo do Dr. Simão Bacamarte. Ele entra em desespero. A sua esposa, descrita pelo Machado como uma senhora máscula, insiste que o lugar dele é nobre, ao lado do alienista, mas o coração do Crispim grita por causa do Bacamarte. Está perdida, e como ele mesmo pensa, ninguém por ato próprio se amarra em um cadáver. Para fugir da enrascada, Crispim finge uma doença e se enfia debaixo de um cobertor. Porém, enquanto a esposa avisa que o barbeiro Porfírio está marchando com o novo em direção à casa do alienista. O medo de ser preso como cúmplice é tão grande que Crispim pula da cama milagrosamente curado. Ele corre para o palácio do governo, jura lealdade ao povo ditador e é recebido com refresco, bajulação pelos novos funcionários. Entrando na nossa análise crítica e articulando a obra com o artigo de Jaime Luiz Cunha de Souza, o meu tema aborda o choque entre a ciência e a religião. Ele é ilustrado perfeitamente no final do capítulo 7, onde o barbeiro Porfírio tenta selar uma aliança conveniente entre o poder temporal e o espiritual, exigindo que o padre Lopes celebre um Te-Deum para legitimar o golpe. O padre recusa abertamente quando Porfírio tenta intimidá-lo, perguntando se ele se alistará entre os inimigos do governo. O padre Lopes dá uma resposta brilhante e evasiva: como alistar-me se o nosso governo não tem inimigos? Como Jaime de Souza discute no artigo Racionalidade Moderna, Ciência e Loucura. A ascensão do pensamento científico moderno não libertou a sociedade de dogmas, ela apenas substituiu os dogmas da fé pelos dogmas da razão instrumental. Em Itaguaí, a autoridade tradicional da igreja é esvaziada pela nova ordem. O comportamento humano, antes julgado pela moral religiosa sob a ótica do pecado ou da virtude, passa a ser friamente classificado e patologizado pelo saber médico. A resposta do padre Lopes é o último suspiro de resistência de um saber tradicional que se recusa a ser engolido pela ditadura da razão que a Casa Verde representa. O nosso segundo tema é o eurocentrismo, que se manifesta na própria essência do comportamento de Dr. Simão Bacamarte. Durante o caos do nosso capítulo, enquanto a cidade inteira se desespera, faz revoluções e muda de lado por oportunismo político, como fez o meu amigo boticário Crispim, se justificando através de citações latinas de Catão. A ciência de Bacamarte permanece alienada ao poder político. O artigo de Jaime Souza nos provoca a perceber como a racionalidade moderna no Brasil, oitocentista, foi construída de forma totalmente eurocêntrica. Bacamarte é o reflexo da elite intelectual da época. Ele importa teorias rígidas, métodos de classificação e conceitos de normalidade desenvolvidos na Europa e tenta enquadrar a população local à força, ignorando completamente o contexto social, a cultura e a subjetividade do povo de Itaguaí. Machado de Assis usa a ironia para nos mostrar uma ciência cega, que se diz neutra e universal, mas ignora a realidade de seu povo, se transforma inevitavelmente em uma ferramenta colonial de exclusão e violência institucional. Eu não sou louco, todos são. Como reflexão final, os capítulos 7 e 8 nos revelam que o medo do diagnóstico funciona como um mecanismo invisível de controle social, onde as pessoas passam a vigiar a si mesmas. Hipocrisia das elites de Itaguaí, um alerta sobre como a sociedade é maleável e aceita discursos autoritários em troca de uma falsa sensação de segurança.
Para nossa formação em psicologia, o embaixo desses capítulos deixa um alerta ético urgente. A nossa prática e os nossos manuais diagnósticos nunca serão politicamente neutros. Encerrando nosso trabalho, Machado de Assis nos desafia a construir uma psicologia hoje que seja humanizada, crítica e atenta, para que a ciência sirva para emancipar o sujeito e não para criar novas casas verdes na atualidade. Obrigado.